Olá, gente, bem-vindos ao canal Tenha Medo. Meu nome é Tassiana e eu vou contar para vocês uma história. Especial Dia das Crianças. Tenha medo. Antes de eu contar essa história para vocês, esse vídeo é em especial ao Dia das Crianças. Gostaria de estar indicando a vocês um canal Parceria Amigo, Universo Paranormal TV, da minha amiga Ellen. Ela não tem, aliás, postado vídeos porque ela tá com um problema particular, mas ela vai retornar em breve para o canal dela. Então vou deixar aqui para vocês e vou deixar também o link aqui na descrição. Aliás, já tá o link dela aqui na descrição, para vocês estarem visitando. Bem, então vamos à nossa história. Bem, quem conta essa história é uma senhora que mora aqui na Urca, no Rio de Janeiro. Ela conta o seguinte: ela teve uma infância muito difícil, ela sempre foi uma pessoa muito doente. A infância dela todinha foi tomando antibiótico, tomando remédio, principalmente para garganta. Qualquer chuva, qualquer ventinho, mudou o tempo, ela ficava com a garganta inflamada. E ela tinha uma saúde muito frágil. Ela se focou nos estudos, estudou muito, se formou cedo, formou-se decoradora. Com o tempo de trabalho, ela conseguiu abrir a própria firma, ela e uma amiga dela de faculdade. Mas, gente, eu vou interromper um pouquinho para pedir desculpa para vocês. O cachorro do vizinho tá latindo, o vizinho tá fazendo obra, é domingo de manhã, vai dar 8 horas da manhã, mas é o barulho, é a falta de respeito. Fazer o quê? E vamos lá continuar o relato dessa moça. Quando ela chegou aos 30 anos, ela já casada, já com a casa dela própria, ela resolveu engravidar. Ela comenta que ela teve vários miomas policistos que não foram tratados devidamente, por isso estava dificultando a gravidez dela. Então ela ficou dos 31 até os 40 anos tentando engravidar e não conseguia. Então ela chegou ao limite dela, estava muito cansada e falou pro marido dela: ó, basta, chega. E ela disse pro marido: vamos fazer uma viagem, vamos viajar, vamos descansar um pouco, na volta nós vamos procurar adotar uma criança. O importante é que sejamos felizes, não importa se os nossos filhos sejam biológicos ou não. Bem, eles foram para Paris, de Paris eles foram à Alemanha, da Alemanha eles foram para Polônia, para Auschwitz, aonde a avó desse rapaz havia ficado prisioneira, havia morrido os irmãos, os pais dessa moça, e ela conseguiu sobreviver. Quando ela foi libertada, ela veio para a América do Sul, para o Rio de Janeiro, onde conheceu o marido dela, casou-se e teve filhos. Então o sonho dele era visitar o local onde a avó dele tinha ficado. Na volta da Polônia para o Brasil, passou-se algumas semanas. Essa moça que nos conta a história começou a passar mal, vomitando, enjoada. Ela ia escovar os dentes, acabava vomitando. Então ela acabou passando mal no trânsito e foi até um hospital. E no Hospital Getúlio Vargas ela foi atendida e o médico pediu um exame, o beta, o exame de gravidez, e acusou que ela estava grávida. Ela ficou muito feliz,
Só que não foi uma gravidez saudável, porque ela correu o risco de aborto, ela enjoava muito, ela enjoou do marido. A sogra dela teve que vir, a mãe desse rapaz teve que vir para ajudá-la, porque ela não enjoava enjoou do alho, enjoou da comida, então alguém tinha que fazer comida para ela. Ela não teve desejos, ela só teve muito enjoo. E ela teve que se ausentar da empresa porque ela não podia estar passando mal e trabalhando. E ela se ausentou da empresa até o neném nascer. E o médico falou que, como ela já tinha 40 anos, o certo seria uma cesárea para poupar ela, poupar a criança e blá blá blá, ganhar mais dinheiro. Só que as coisas muitas vezes não saem como a gente planeja. E ela passou mal em casa. Aí a sogra dela levou ela para o hospital público. E lá ela teve o neném. Assim que ela chegou no corredor do hospital, que ela estava passando mal, a bolsa estourou. O neném quase nasceu no corredor. Só deu tempo de entrar mesmo para a sala de parto e tirar o neném. O neném nasceu saudável, nunca teve problema nenhum. O neném nasceu saudável, ela teve uma excelente recuperação, amamentou o filho dela e deu o nome do menino de Vitório Henrique. Vitório porque era uma Vitória e Henrique por causa do marido dela, que se chamava Henrique. Bem, eu não sei se vocês acreditam em crianças médium, mas essa criança já nasceu com mediunidade. Aos 2 anos de idade, ela colocava ele no pecinho e ele ficava rindo e dando a mãozinha para uma cadeira de balanço muito antiga, que era da bisavó dele, dessa senhora que ficou presa em Auschwitz. E essa senhora, que era a sogra dela, trouxe essa cadeira, colocou no quartinho do menino, porque tinha TV, e como ela ficava ali tomando conta do menino para a mãe trabalhar, ela ficava livre assistindo TV, assistindo as novelas dela. E essa cadeira tinha sido da mãe dela, e então tinha ficado como uma herança para ela, sendo ela a filha única mulher. Então esse menino, ele brincava com a cadeira vazia, mas a mãe não se importava muito, não dava muita importância, coisa de neném. Mas o pai, quando passava às vezes no quarto, via a cadeira balançando sozinho. E ele comentou com a moça que conta essa história pra gente, comentou com ela o que estava acontecendo. E ela falou: não, isso aí não é nada não. Você vai ver que a impressão é uma corrente de ar, ela fica aberta e tal. Ou então sua mãe saiu da cadeira, você está muito cansado, está trabalhando muito. Sempre é uma desculpa para não aceitar o sobrenatural. Gente, desculpa que os cachorros, participação especial dos cachorros do vizinho. A sogra dela, ela comenta que é uma pessoa muito difícil de lidar. Uma pessoa muito grosseira, muito ignorante e muito amargurada. Bem, ela conta que essa senhora morreu brigada com a própria mãe, essa senhora que conseguiu fugir de Auschwitz para cá, para o Brasil. Que essa mulher perdeu 3 filhos de forma trágica, inclusive a única filha mulher, e o marido. Então ela era muito amargurada. E ela tinha o marido dela, e ela tinha só mais 2 filhos vivos, que era
o Henrique e o irmão caçula, filho caçula. E essa senhora às vezes até tratava o neném de forma ignorante, de forma grosseira, mas como ela precisava, dependia e confiava, era melhor confiar na sogra do que numa pessoa estranha, ela deixava a sogra tomar conta do menino. Bem, essa senhora, ela fez algumas amizades, inclusive com outra senhora. Moravam próximos, na mesma rua. Então, essa senhora foi levar o Vitório até a escolinha. E ao levar o menino até a escolinha, ela passava sempre em frente à casa dessa senhora. Essa senhora chamou ela e disse a ela que havia sonhado com o pai dela. E o pai dela estava internado, estava muito ruim, estado muito grave. Quando foi 2 horas da manhã, ela acordou com o pai dela chamando ela. Só que ela sabia que o pai dela estava internado. E ela ficou muito preocupada, não conseguiu mais dormir. Quando foi agora de manhã, bem cedo, quando foi no horário da manhã, bem cedo, ela recebeu a ligação de que o pai dela havia falecido às 2 da manhã. Aí essa senhora, que é a avó do menino, falou pra ela, ele veio se despedir de você e tal, e ela levou o menino pra escola, deixou o menino lá. Na volta, quando ela foi buscar o menino chegou em casa, tomou banho, foi almoçar e tal. Depois, numa hora que eles dois estavam no sofá, ele virou pra vovó dele e falou: vovó, a senhora acredita naquilo que a senhora falou para aquela moça? Então a avó dele respondeu para ele: claro, meu filho, vovó acredita sim. Ele conversou com ela: vovó, tem uma senhora que sempre senta naquela cadeira de balanço que a senhora senta, mas é mais à noite. Ela senta, conversa comigo, fala umas coisas que eu não entendo, algumas palavras eu não entendo, conta histórias, conta sobre o pai dela que faleceu, que foi morto lá em outro país, em outro lugar. E essa mulher também aparece do lado da senhora, mas só que quando ela aparece do lado da senhora, ou ela parece aborrecida ou ela parece muito triste. Então a avó dele ficou brava, né, com ele e repeliu ele, gritou e chamou a atenção dele que não devia brincar com aquelas coisas e botou ele de castigo no quarto. Então ele foi chorando pro quarto, se deitou, chorou muito. Ele era uma criancinha e ela foi muito grosseira com ele. Mas depois ela quis saber o que essa senhora falava, quem era essa senhora. Então ela foi até o quarto do menino, sentou-se na cama e perguntou pro menino se o menino podia contar a história novamente para ela, que ela queria ouvir a história com detalhes. E ele contou: olha, vovó, a moça que senta aqui, ela tem um cabelo curtinho, branco, veste uma blusa assim com os babadinhos na frente. Ela fala um pouco difícil de entender. Ela conta história, conta músicas para mim dormir, que eu não entendo, mas que é muito bonita. E ela tem um negócio assim no dente, que ela faz um barulho no dente.
Então essa senhora começou a chorar porque a mãe dela, ela teve que extrair alguns dentes inferiores. Alguns elas não tinham, foram arrancados lá mesmo em Auschwitz, e outros ela teve que arrancar aqui mesmo no Brasil e colocar uma prótese, uma dentadura. Só que conforme foi passando o tempo e ela foi ficando idosa, aquela prótese foi renovada, mas a última prótese dela estava muito frouxa e ela fazia um barulho com a prótese, né? Dava um certo estalo com a prótese. Então essa senhora pôs-se a chorar e abraçou o netinho, pediu desculpa e perguntou pro netinho o que essa senhora tinha falado mais para ele. Então o menino falou: olha, vovó, ela falou que ela perdoou você, mas que você tem que perdoá-la também. Por quê? Ela está num lugar bom, mas não é um lugar muito bom. Ela poderia estar num lugar melhor, junto com a família dela, mas ela não está lá porque a senhora não a perdoa. A senhora não vai lá ver ela. Essa senhora também chorou mais ainda porque, conforme ela morreu brigada com a mãe, ela não foi visitar a mãe quando a mãe estava doente e não foi ao enterro da mãe. A mãe dela faleceu, ela brigada de mal com a mãe. Não houve perdão. Então, gente, é uma coisa muito séria a pessoa morrer com assuntos pendentes. Por isso, faça de tudo, perdoe. Mesmo que a pessoa tenha te magoado, mesmo que a pessoa tenha feito algo muito grave, perdoe. Esqueça. Se você não conseguir perdoar, vá fazendo a oração do perdão, vá fazendo meditações do perdão, vá dizendo para si mesmo que você precisa perdoar. Não leve isso com você. Quando você partir, não deixe assuntos pendentes aqui na terra. Essa senhora, na mesma semana, foi lá no túmulo da mãe visitar a mãe, o pai, alguns dos irmãos dela que já haviam partido também, os filhos, o marido. E ela passou a ser, de uma pessoa grosseira, uma pessoa amargurada, ela passou a ser mais tolerante e uma pessoa mais alegre, mais doce, principalmente com o menino. Bem, agora vem um outro caso sobrenatural que aconteceu com o Vitório. A mãe do Vitório já está com quase 50 anos. E um dia o Vitório acordou e, sentado na cama dele, havia uma menina. E a menina era a cara do pai dele. E o Vitório perguntou: menina, quem é você? Aí a menina respondeu: deixa de bobeira, Vitório, sou eu, sua irmã. E o Vitório tomou um susto e começou a discutir com a menina que não era, que ele não tinha irmã. Nisso a mãe dele acordou com ele discutindo. Chegou no quarto, não tinha ninguém. E ele falou assim pra mãe dele: não, mãe, não é nada não. E o Vitório voltou a dormir. Mas no outro dia, como ele estava muito apegado com a avó, ele chegou para a avó estava passando café, fazendo o café da manhã, né? A avó dele levantava primeiro que todo mundo. Então o Vitório foi perguntar para a avó dele se ele tinha uma irmã. E ele chegou para a avó dele: vozinha, eu tenho uma irmãzinha. E a avó
E a vovó dele falou: não, Vitória, você não tem irmão, você é filho único. Então a mãe dele apareceu na cozinha naquele momento e perguntou a ele o que havia acontecido de madrugada, com quem ele estava discutindo. E ele deu aquela olhada de cúmplice para a avó, e a avó falou para ela: é que ontem o Vitório acordou com uma menininha sentada na cama dele, e a menininha falou que é a irmãzinha dele. Só que eu tô falando pro Vitório que ele é filho único. Você não tem mais filho. Bem, a mãe do Vitório riu e disse: filho, já foi difícil pra mamãe ter você. Imagina a mamãe ter outro filho. Ainda mais que a mamãe já vai fazer 50 anos. É impossível a mamãe ter outro filho. É muito difícil, é muito complicado. 3 semanas depois, a mãe do Vitório foi ao médico porque estava se sentindo mal. Dessa vez a pressão dela, na gravidez do Vitório, eu não comentei, mas ela teve pressão alta. Dessa vez ela estava com a pressão muito baixa. E ela foi ao médico e o médico pediu esse exame, mesmo ela estando com 48 anos. E para a surpresa dela, ela estava grávida e teve uma menininha. E dessa vez o parto dela, a gravidez, foi tudo muito bem, ela não sentiu enjoo. O único problema dela era a pressão que baixava muito. Mas fora isso, ela não teve problema nenhum. A menininha nasceu muito bem. Bem, essa é a história do Vitório, que já é um milagre, porque a mãe dele não poderia ter filhos e acabou engravidando dele, de repente, sem esperar. E o Vitório vê pessoas, agora então, nessa fase, aí que ele está vendo mesmo. Então, a avó dele, junto com a mãe, e o pai, que era cético, está levando ele a um centro, onde ele recebe passes e orações para ele poder desenvolver essa mediunidade e também para ele estar se protegendo contra os espíritos trevosos. Está sempre chamando pessoas do bem ou está se preparando para ajudar aqueles espíritos que necessitam de ajuda. Bem, gente, essa é a história de uma senhora que mora na Urca. Essa história do menino Vitório, eu acredito sim que ele possa ter mediunidade. Acho que todas as crianças, elas têm uma sensibilidade muito grande para ver as coisas, ver espírito, ver até mesmo coisas ruins, né? Infelizmente. O que vocês acham disso? Postem aí nos comentários, com respeito à religião das outras pessoas. Se você é novo nesse canal, se inscreva. Não se esqueça de deixar o seu like. Você tem uma história parecida? Escreve para nós. Outra novidade que eu queria contar para vocês, eu tenho Animo. Tá novo ainda, está em construção, porque eu não tenho tempo para estar toda hora postando. Mas eu vou tirar um dia para atualizar. Eu vou deixar o link aqui para vocês. Tá ok, gente? Um abraço. Feliz Dia das Crianças para todos. Todos nós somos crianças ainda. Pelo menos pela visão de Deus, eu creio que todos nós somos crianças. Tenha medo e até o próximo conto. Tchau, pessoal.